e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Nosso Futebol. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal. Trazemos notícias e tudo sobre o seu time, né? Notícias aí de todos os times, todos os jogadores do futebol. Então já se inscreva aqui no canal se você é flamenguista, porque o vídeo de hoje é sobre a equipe do Flamengo, né? Pascoal aí, né, falou que saiu o X9 na equipe do Flamengo, onde vazou a escalação do rubro-negro no jogo de logo mais contra a equipe do Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Então fica até o final desse vídeo que está muito maneiro, né? Também São Paulo aí fica puto com a situação. Então vamos ver aqui o que aconteceu nesse corte de hoje da ESPN, né? Então já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like e vem comigo e bora pro vídeo que tá muito maneiro. Agora é o Flamengo aqui nesta reta final do clube, porque o Flamengo vai jogar contra o Bahia e necessariamente vai ter uma escalação nova. Mas não é por desejo do Sampaoli. O Pedro tá machucado. Também. Ele gostaria muito. Protestos, é isso? Ele também gostaria de mudar. Vocês me interromperam para cornetar o treinador aleatoriamente, é isso? A escalação dele diferente dos últimos 40 jogos. Não, mas agora, Pascoal, falando sério, existe uma dúvida ali no gol. Eu acho que se criou essa dúvida depois do último jogo, então esse é um ponto de debate, assim, se o Santos volta. Ele diz que é a questão da cabeça que deixa o Santos fora do último jogo, não sei, o Matheus Cunha vai bem. Agora, ele parece que vai manter, pelas informações, a base que ele achou para esse time do Flamengo. Sem 3 zagueiros, jogando ali com a linha defensiva com 4 homens, e aí o Eric jogando no meio-campo. E aí, dessa vez, ele tem o Gabriel, mas não tem o Pedro. Vocês veem um jeito que seja mais adequado para este Flamengo, pensando em jogadores para chegar junto ao Gabriel, que provavelmente vai ser o homem de referência, né? O centroavante desse time. Do jeito que o Flamengo tem jogado, né, eu não acho, ao contrário do que tem uma grande maioria que diz que o Flamengo, depois desse último jogo, encontrou um formato de jogo. Para mim, o Flamengo não encontrou formato de jogo nenhum. O que melhorou no Flamengo foi a qualidade de quem entrou. Um esquema de jogo, talvez? Eu vou repetir. Para mim, o que vale para o Flamengo é a qualidade de quem entrou. Vem para cá. Não vejo isso. Vejo no Palmeiras, vejo no Fluminense. Não consigo ver no Flamengo ainda. Então, tem muita coisa que o Flamengo tem que evoluir. E esse pode ser um jogo que já demonstra para a gente mais uma evolução. Eu acho que ele tem uma grande dúvida, além dessa do gol, que eu acho que procede. A gente conversava até com o Zinho ontem aqui, e o Zinho não acredita que foi a dor na cabeça. O Pascoal também não. O Pascoal acha que foi barrado. Dar uma segurada no Santos. Teve uma possibilidade de usar um argumento. Você coloca ele no banco, como eu citei ontem, aí o goleiro machuca, como machucou o Pedro com 10, 12 minutos, aí o Santos estaria apto para jogar. Então, se ele estava apto para jogar, ele podia ter entrado desde o começo. Então, acho que foi uma opção mesmo, foi uma barração e tal. E aí vai continuar essa dúvida agora. Vai manter? O Matheus não vai manter. Agora, a maior que eu quero ver ele me tirar amanhã é se o Thiago Maia tiver toda a condição de voltar. Está relacionado. Então, ele viajou, foi para lá. Porque o menino merecia uma sequência, o Vitor Hugo, hein? Foi bem o Vitor Hugo. Então, assim, mas aí tem aquele peso. Então, mas imagina só se ele entra e de repente tem uma questão muscular, ele entendeu? Mas Jean, a questão muscular, ela faz parte do futebol, da história do futebol. O Pedro bateu o pênalti e saiu lesionado. O Arrascaeta bateu uma falta e sentiu a lesão. A lesão do Arrascaeta veio numa falta. Sim. Ele bateu a falta e já puxou a perna e já sentiu que não dava. O Pedro bateu um pênalti com 12 minutos. Não, mas é que você tem que minimizar, né? Quando o cara a somatória do calendário. A gente tem que entender. E o Pedro estava voltando de um jogo que ele ficou fora. Na partida que ele bateu, esse jogo contra o Goiás, que ele bateu o pênalti, ele tinha ficado fora do último jogo. Sim. E aí, tudo isso mostra de que nessa situação não tem lógica, né? A ciência, os equipamentos são importantes, a ciência é maravilhosa, tudo serve para apoiar, tudo serve para ajudar. Mas a lesão, ela vem e às vezes a pessoa não está esperando. Porque o jogador está se sentindo perfeitamente fisicamente. O cara está trincando de forte. Ele vai bater um pênalti, acontece o que aconteceu com o Pedro. Que está na interrogação aí
para enfrentar o Fluminense, né? Ele tem uma questão no adutor da coxa, o departamento médico do Flamengo fala como uma pequena lesão, mas é um tempo muito curto de recuperação. Não dá para bancá-lo ainda, porque é terça que vem, não sei se ele estará em campo. Então, eu entendo a preocupação do Jean, ele é um cara especial, mas ele, ao mesmo tempo que ele tem que ser poupado para esse jogo especial, ele é Arrascaeta, eu acho que ele precisa de um pouco mais de ritmo. Então eu daria, se sou o São Paulo, ele daria 45 minutos só para ele, independentemente de qual esteja o resultado, e aí eu vou buscar soluções. Quem põe o França ali depois, põe quem ali no meio? Tiro ele e põe tem algumas opções, né? Muda o esquema. E essa é a questão, o Flamengo tem muito jogador. Muita gente ali, o Flamengo tem muito jogador bom, o Flamengo tem muita opção. Claro que nenhuma opção é do nível do Arrascaeta, mas são muitos jogadores bons e muitos jogadores que te permitem ter, inclusive, formações de time diferentes. E claramente o São Paulo, aquilo que eu falei, acho que há 1 ou 2 semanas, que a gente não tem ainda um padrão da cabeça do São Paulo para dizer, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. A gente ainda não tem isso. E ele certamente, quanto mais ele usar os garotos também, que têm entrado bem no time, ele vai chegar a conclusões. Conclusões que ele pode até não usar agora ou depois, mas vai usar daqui a 2 semanas, daqui a 3, quando houver a necessidade de usar. Então, eu acho que tendo tantas boas opções, no caso do Flamengo, a dosagem ela é mais bem-vinda ainda. Porque o Flamengo é aquilo que a gente sempre fala. O Flamengo muda e sofre muito menos com as mudanças do ponto de vista técnico, porque eu estou plenamente de acordo com você. O jogo com o Goiás, o quanto o Flamengo concedeu ao Goiás, foi acho que o time que mais finalizou contra o Flamengo. Isso não é admissível, ainda não está. As coisas não estão, não é admissível. Acho que o São Paulo também começou o trabalho dele agora, né? Mas assim, é claro que está longe ainda do ideal do Flamengo, mas do ponto de vista técnico ele tem condição de trocar bastante e manter um altíssimo nível. O elenco do Flamengo consegue contemplar qualquer pensamento do treinador. E agora ele já vai ter a oportunidade de colocar uma outra... Bora lá acompanhar esse corte aqui do ESPN FC, trazendo todas as... Goiás foi acho que o time que mais... bola às vezes chegar de uma maneira que não é o melhor jogador do time ultimamente, mais frequente ali dentro da área, tem as questões ali da bola às vezes chegar de uma maneira que não é onde ele espera, mas ele tem 23 jogos e 22 gols. Mas o que eu digo é o seguinte, o Gabriel talvez tenha a possibilidade de mostrar ao Sampaoli de perto, né? Porque o Sampaoli sabe disso, a faceta do Gabriel centroavante. Do 9. Porque vai ter o cara de beirada para correr para ele do jeito que ele gosta. Sem o Pedro, ele vai ter que ser 9-9. Ele no final do ano passado, ou no ano passado, na segunda, ele foi bem jogando de lado e sendo o Pedro de 9, e ele, inclusive, ajudou muito ao Pedro, inclusive, para levar para a seleção brasileira. Mas depois ele achou que não era legal. Ele falou que ia disputar. Mas ele viu que não dá. O 9 é o Pedro. Jogar de 9. Mas a Dani tem razão. Ele vai... Agora é assim, ó. É o jogo pro Gabriel. Agora você é o 9 aí, ó. Cebolinha cruza e você... Até porque a expectativa... Então, pessoal, foi isso aí. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, né? Onde nós vimos aqui na ESPN. O São Paulo ali vai ter, né, alguns desfalques como Arrascaeta, Pedro e companhia, né? Talvez Thiago Maia jogue, talvez não jogue, né? A situação do Pedro ali como informado. Talvez ainda é dúvida contra a equipe do Fluminense pela Copa do Brasil. E pessoal, comente aqui na opinião de vocês, né, entre Matheus França e Marinho ali para entrar no lugar do Arrascaeta, quem vocês gostariam de ver, né, na equipe do Flamengo. Lembrando que o Marinho era o jogador que estava sem oportunidade, né, e com a chegada do São Paulo aí já está começando a ter mais rodagem, só que ainda não está jogando aquele futebol, né, que foi o Marinho, o Rei da América, quando estava pela equipe do Santos. Fechou? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você é flamenguista, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Fui!